é a lição Quem é Jesus? Conforme nós já conversamos com os irmãos, é muito importante nas aulas de discipulado que os nossos irmãos tenham em mãos a Bíblia Sagrada e tenham também a revista do curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus, tá certo? Para quem não tem, não se preocupe. É uma revista, é uma lição muito didática e muito prático para todos os irmãos. Vai ser muito prático inclusive para os irmãos ouvirem, acompanharem ouvindo. A primeira lição, e nós já vamos para ela tem por título Quem é Jesus? Jesus talvez seja o personagem mais falado, mais famoso da história da humanidade. Todo mundo nas cidades, né, as pessoas que moram nas cidades, mundo afora, elas já ouviram falar de Jesus de alguma maneira. E cada um tem um argumento específico para utilizar, para explicar, para dizer quem é Jesus. Por exemplo, se você pergunta Jesus aí fora, quem é Jesus aí fora, as pessoas vão argumentar com você que Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu por meio de Maria, que se lembram de Jesus no Natal, se lembram de Jesus na Semana Santa e várias outras coisas comuns que nós escutamos falar acerca de Jesus. Mas afinal, esses argumentos sobre Jesus, eles são argumentos bons ou são argumentos ruins? Eu digo a vocês que são argumentos bons. Não é? As pessoas já sabem um pouquinho sobre Jesus. E quando elas aceitam Jesus, elas também já vêm para a igreja sabendo um pouquinho também quem é Jesus, sobre quem é Jesus. A grande questão é que agora nós, como crentes em Jesus, nós precisamos saber um pouco mais sobre Jesus. Na verdade, nós precisamos trabalhar nossa mente, o nosso coração, pedir para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente compreenda o que nós já sabemos sobre Jesus, não é? Então, não é ruim o que as pessoas falam sobre Jesus aí afora. Então, se alguém perguntar para você quem é Jesus, a partir de agora você, como crente em Jesus, você precisa saber mais um pouco sobre Jesus. Esse mais um pouco é o que nós vamos começar a ver agora em 10 pontos sobre Jesus. Primeiro ponto, e aí eu vou ensinar você a manusear a sua Bíblia Sagrada. Se você não sabe ainda, você tem em suas mãos um conjunto de 66 livros que é dividido em duas partes. O Antigo Testamento, que é a primeira parte, composto de 39 livros, e o Novo Testamento, que é a segunda parte, composto de 27 livros. Toda a Bíblia Sagrada, ela tem um índice, ela tem um local no início, onde mostra todos os livros da Bíblia Sagrada. Aqui está o índice da minha Bíblia. Ela tem um índice e tem as de cada livro. Então, caso alguém peça para você abrir a sua Bíblia em algum local que você não sabe, em algum livro que você ainda não sabe localizar, você não pode se sentir envergonhado em abrir o índice da sua Bíblia e procurar no índice da sua Bíblia o livro e o capítulo que alguém pediu para você encontrar, tá certo? É muito importante isso, porque às vezes, inclusive nos nossos cultos, nós somos pressionados por causa da Bíblia. Por exemplo, alguém diz, abra sua Bíblia, são chavões conhecidos, não é? E infelizmente são usados ainda nos dias de hoje. Abra sua Bíblia, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu Mateus. E alguém vai pressionar, já encontraram? Digo amém, 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 amém.
E talvez se você não estiver preparado, se você não passa por uma aula como essa, você vai se desesperar e talvez fazer como um irmão que eu vi outro dia. Alguém dizia, abra a Bíblia em tal local. Ele abria em qualquer lugar, como se estivesse abrindo naquele local específico, e acabava que ele não acompanhava a leitura da Bíblia Sagrada. Então, para todos os efeitos, nós temos o índice da Bíblia, ou você pode pedir ajuda a um irmão que esteja perto de você e que seja um pouco mais experiente. O irmão pode me ajudar a localizar determinado livro, determinado capítulo? Então, primeira coisa é como localizar na Bíblia. Você não tem prática ainda, você vai olhar o índice da Bíblia, mas você não pode ficar de fora da leitura. Se alguém lhe pressionar de alguma maneira, mas você não achou ainda, você diz, não, porque eu ainda não sei encontrar. Mas vai chegar um dia, vai chegar um momento que eu vou saber tão rápido quanto a maioria dos irmãos encontram as referências nas Escrituras Sagradas. A segunda coisa é que os livros da Bíblia Sagrada, eles são divididos, e essa divisão ela foi feita em determinado momento da história para nos ajudar a localizar determinada referência nas Escrituras. Então, na parte de cima, toda a Bíblia é dividida dessa maneira. Na parte de cima aqui, você vai ter o nome do livro. No caso meu aqui está aberto o livro dos Números. Do lado do nome do livro, você vai ter o capítulo, o número do capítulo. No caso meu aqui é Números, capítulo 7. E no decorrer do texto, você vai ver números menores, que são os versículos, não é? Então você tem Números, capítulo 7, e tem os versículos aqui. Vamos supor, se alguém pedisse para abrir Números, capítulo 7, versículo 40. Você localizaria o versículo 40 aqui, um númerozinho menor, e leria dessa maneira, tá certo? Então isso é muito importante para quem está começando agora a estudar a Bíblia Sagrada e não tem prática com a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos, nessa primeira aula que nós estamos falando sobre quem é Jesus, nós vamos precisar manusear um pouco a nossa Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos está baseado no Evangelho segundo escreveu João, não é? Está no Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e no versículo 1. Então você procura João, o número grande 1, e também vamos achar o versículo de número 1, não é? Primeira coisa que eu quero falar sobre Jesus é que Jesus é Deus. Eu digo que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E no final do versículo diz, e o verbo era Deus. Não é? Esse verbo, se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai ver que é o verbo com V maiúsculo. E aí, todo nome próprio ou adjetivo relacionado a pessoas que nós encontrarmos na Bíblia Sagrada com a primeira letra maiúscula, significa que está fazendo menção a Deus ou alguma pessoa da Trindade, a Deus, a Jesus ou ao Espírito Santo. Então esse verbo aqui com V maiúsculo significa que é um adjetivo de Deus. É um nome que é atribuído, no caso, a Jesus, a uma das pessoas da Trindade. E a Bíblia diz que esse verbo que já estava desde o princípio, ele era Deus. Né? Qual é a implicação, agora que nós estamos aprendendo sobre quem é Jesus, qual é a implicação de eu saber que o verbo era Deus, que Jesus é Deus? Muito bem, a gente já sabe alguma coisa a mais. Alguém pode até dizer, não, mas antes de eu ser crente eu já sabia que Jesus era o Filho unigênito de Deus, que portanto ele é Deus. Quando eu digo que Jesus é Deus, eu estou, na verdade, querendo afirmar, e a partir daqui você vai começar a desenvolver um raciocínio bíblico, eu estou querendo afirmar que Jesus,
ele tem os mesmos atributos de Deus. Se você pega um homem, outro homem, coloca do meu lado aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter dois homens, são pessoas do gênero masculino, eles possuem fisiologia e alguns traços na aparência que os caracteriza como homens, mas eles não são iguais. Um pode ter o cabelo loiro, o outro preto. Um pode ser uma pessoa muito extrovertida e o outro uma pessoa mais reservada. Então significa que eles têm personalidades diferentes. São homens, mas são diferentes. Quando eu digo que Jesus é Deus, eu estou dizendo que os mesmos atributos que Deus possui, Jesus também possui. Por exemplo, eu tenho um irmão chamado Daniel. Você não pode dizer, ou se você disser Mário e Daniel são um só, significa dizer que nós teríamos os mesmos atributos. Só que eu sou aquela pessoa mais reservada que eu falei. Meu irmão Daniel, ele é uma pessoa mais animada, mais extrovertido, digamos. Então, nós somos irmãos, mas nós não somos iguais, diferentes. Quando eu digo que Jesus é Deus, eu estou dizendo que Jesus e Deus, eles possuem os mesmos atributos. Como assim atributos? Para você que é novo convertido. Vamos lá. Eu estou dizendo que Deus é eterno, então Jesus também é eterno. Eu estou dizendo que Deus é onipotente, ou seja, Deus pode tudo, Jesus também pode tudo. Eu estou dizendo que Deus é onisciente, né? Que Deus sabe de tudo, então também eu estou dizendo que Jesus sabe de tudo. Então, são atributos, não é? Que são iguais. Então, por isso que eu posso afirmar que Jesus é Deus, porque ele possui os mesmos atributos de Deus. Então, você percebe que você já sabe algo mais sobre Jesus, né? Você já sabia que Jesus nasceu de Maria, você já sabia que Jesus era o Filho de Deus, você já sabia que se faz menção a Jesus no período do Natal, da Páscoa, tal. Agora você já sabe um pouco mais. Jesus é Deus. Qual a implicação disso? Ele tem os mesmos atributos de Deus. Por exemplo, se você olhar o versículo 2, diz assim: ele estava no princípio com Deus. Né? A segunda coisa que eu quero compartilhar é que ele, Jesus, existe eternamente. Se Jesus já estava no princípio com Deus, significa dizer que antes das coisas serem criadas, ele já estava lá. Se ele vive hoje, significa que ele continua vivo hoje, ele sempre continuará vivo. Um dia Jesus voltará para nos levar para a eternidade com ele. Segundo ponto, Jesus existe eternamente. Então você já sabe que Jesus é Deus e que Jesus existe eternamente. Inclusive, a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, não é? E Jesus também possui. E um dia nós também vamos herdar a eternidade em nome de Jesus. Terceira coisa que nós vamos saber sobre Jesus é que Jesus e o Criador é o Criador de todas as coisas. Se nós observarmos o versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele. Significa que a execução da criação, ela contou com a participação de Jesus. Você observa, todas as coisas foram feitas por Ele. Né? Jesus, ele já estava desde o princípio, porque ele é eterno. Ele é Deus, ou seja, ele pode as mesmas coisas que Deus, porque ele é Deus. Eles são iguais. A Bíblia chega a dizer que Deus e Jesus são um só. Então nós vamos observar um só por essas questões de atributos que eu falei há pouco tempo atrás. Que todas as coisas foram feitas por Ele. E a Bíblia ainda diz: e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas por Jesus, não é? Então, Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. O quarto ponto que eu quero falar com vocês sobre Jesus é que Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Se nós olharmos João, capítulo 1
e o versículo de número 29 vai dizer assim, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para com ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é? Então aqui está bem expressa para todos nós qual é a grande missão de Cristo nesse mundo que nós estamos. Por que Jesus veio a esse mundo? Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Né? Jesus se sacrificou. Se nós abrirmos a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo de número 15, vai estar escrito o seguinte, ó. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ainda Hebreus 9 e 26 vai dizer assim, ó, Hebreus capítulo 9 e versículo de número 26, vai dizer: doutra maneira, necessário lhes fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Jesus veio ao mundo com a finalidade de derrotar o pecado, e essa derrota do pecado se deu por sacrifício de si próprio, não é? Ninguém podia morrer por sacrifício dos pecados, mas Jesus veio, morreu, para que por meio do sacrifício dele fosse aberta uma porta para nós nos aproximarmos de Deus novamente. A Bíblia diz assim, ó queridos, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O ponto 5 que eu quero falar com você, segundo a revista Conhecendo o Amor de Deus, é que Jesus veio ao mundo como ser humano. Se nós olharmos João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus, que é Deus, ele se fez carne, ou seja, ele nasceu de uma virgem, né, no caso Maria, e ele habitou entre nós, ele viveu como homem. E a Bíblia diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus veio ao mundo, não é, como ser humano. Só que a única diferença entre Jesus, não é, e a humanidade é que em Jesus não foi encontrado nenhum pecado. Nenhum ser humano da história da humanidade é capaz de viver, queridos, e afirmar que nunca pecou. Mas a Bíblia Sagrada diz que não foi visto o pecado em Jesus Cristo. Se nós formos ainda novamente lá na carta aos Hebreus, nós abrimos lá em Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 15, nós vamos ver o seguinte, ó, Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15, ainda vai dizer assim, sobre Jesus, capítulo 4, versículo 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, preste bem atenção, quem é esse um? Jesus Cristo, que como nós, em tudo foi tentado, mas o autor diz, ó, mas sem pecado. Ou seja, ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Então nós já sabemos alguma coisa mais sobre Jesus. Jesus veio ao mundo como homem. Agora, a única diferença entre Jesus e todos nós que moramos nesse mundo, que habitamos essa terra, é que nós pecamos, não é? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele não pecou.
Então, por meio de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados e por meio dele nós podemos herdar a vida eterna novamente. A sexta coisa que nós podemos falar sobre Jesus é que através de Jesus podemos conhecer Deus. Olha como isso é interessante. Se nós olharmos o versículo, João capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, você vai observar, Deus, olha que afirmação que o autor faz. Deus nunca foi visto por alguém. Você observe, que houve a necessidade, houve a necessidade de Deus se fazer conhecido. Você vê, até então, a humanidade conhecia Deus. A humanidade sabia da existência do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, conduziu o povo até a terra prometida, cuidou do seu povo, alimentou. E nós poderíamos falar muito de Deus com base no Antigo Testamento. Mas a Bíblia Sagrada, ela deixa claro, em seu contexto, que se Jesus não tivesse vindo, as pessoas não teriam experiência com Deus. Jesus veio com a finalidade de que, por meio dele, as pessoas vissem do que Deus é capaz. O mundo vivia, digamos, mergulhado no lamaçal de pecado, como vive a maior parte do mundo ainda nos dias de hoje. Mas Jesus Cristo veio para mostrar que houve um homem perfeito. Por que esse homem perfeito? Porque ele era um homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Então nós vamos ver aqui que Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, por meio do Filho nós conhecemos Deus. Vamos supor, quem é o homem que pode perdoar pecado de outra pessoa? Ninguém, somente Deus. E Jesus, quando andou na terra, ele em alguns momentos, ele olhava para as pessoas e dizia: os teus pecados estão perdoados. Por exemplo, há na Bíblia uma passagem que fala de um paralítico que foi colocado pelo teto no local onde Jesus estava ensinando. A Bíblia Sagrada diz que esse paralítico, Jesus olhou para ele e disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E a Bíblia diz que alguns que estavam ali razoavam no coração, ou seja, perguntavam no coração: quem pode perdoar pecados senão Deus? E começaram a dizer entre si que Jesus estava blasfemando de Deus pelo fato dele estar perdoando os pecados daquele paralítico. Mas a Bíblia diz que o mesmo Jesus diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, não só os teus pecados estão perdoados, como também levanta, toma o teu leito e anda. Então você observa, quem mais tem autoridade e poder para perdoar pecados, senão o Jesus? Agora vamos voltar ao primeiro ponto. Por que ele tem essa autoridade? Porque ele também é Deus, ele possui os mesmos atributos de Deus. Então você vê, por meio de Jesus, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas de espíritos malignos, pessoas foram ressuscitadas, Jesus andou sobre o mar, ou seja, Jesus fez uma série de coisas que somente o próprio Deus poderia fazer. Como Jesus também é Deus, por meio de Jesus, Deus se fez o quê? Conhecido. Deus se conheceu, Deus fez conhecer os homens. Então, é mais uma coisa que nós sabemos acerca de Jesus. O ponto 7 diz assim, Jesus veio ao mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância. Olha o versículo 10 do capítulo 1 do Evangelho segundo João, o que é que diz? Diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 12, ele vai dizer assim, versículo 12 ele diz: mas a todos quanto conheceram,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se nós formos a João capítulo 10 e versículo de número 10, João capítulo 10, versículo de número 10, nós vamos encontrar o seguinte, ó: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é ter vida em abundância? Eu vou explicar para vocês. Ter vida em abundância é você poder viver nesse mundo que está mergulhado em pecado e você poder viver nesse mundo em alegria, em paz de espírito, com a paz no coração. Não é novidade eu falar para você, principalmente para você que é novo convertido, que nós temos pessoas, a alegria do crente, né? Não vou falar das pessoas, não vou falar de nós mesmos, é melhor. A alegria do crente, ela não está condicionada à quantidade de dinheiro que nós conseguimos juntar no banco. Ela não está condicionada ao carro, o valor do carro, o tipo do carro que nós venhamos a ter, as posses que venhamos a conquistar na nossa vida. A alegria do crente está condicionada em ele ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por que eu estou falando isso? Você imagina que às vezes nós podemos ser abastados, digamos assim, de bens materiais, nós podemos ter muitos bens materiais na nossa vida, mas nós não temos, por exemplo, paz. Nós não temos, por exemplo, a presença de Jesus na nossa vida. Isso é algo que vivemos nesse mundo, temos uma vida, mas não temos abundância. Por exemplo, não temos paz de espírito. Com Jesus, nós temos paz. E quer ver uma coisa interessante? É que eu conheço vários irmãos que, só para exemplificar e você compreender bem o que é ter uma vida abundante, é você poder usufruir da paz de Jesus nesse mundo. Eu conheço várias pessoas bem carentes, que não têm uma roupa para vestir, muitas vezes não têm um sapato para calçar, uma roupa que eu digo, uma roupa de marca, assim, uma roupa moderna, de uma grife famosa, ou mais ou menos, não tem uma roupa mais acabadinha. E às vezes não tem nenhuma sandália para calçar, e às vezes não tem nem o que comer, mas são pessoas extremamente felizes. Estão toda hora cantando, estão toda hora brincando, louvando ao Senhor. Por quê? Porque eles têm abundância de vida. Ou seja, eles têm Jesus Cristo no coração. Não é? A Bíblia diz: o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. Né? E vida em abundância. E quer ver o que mais? É que a vida que Jesus nos dá, ela não cessa aqui nesse mundo. A Bíblia diz que um dia ele vem buscar a igreja. E quando ele vier buscar a igreja, nós vamos com ele para o céu. Não é? Então isso é muito bonito e é muito importante a todos nós. A nossa alegria não se condiciona às coisas desse mundo, mas sim a termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O 8º ponto diz assim, ó: ele é a prova do amor de Deus para com todos os seres humanos. Você vai observar Jesus como prova do amor de Deus. Mais alguma coisa que você vai tomar conhecimento nesse momento sobre Jesus. Você vai ver, João capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: porque, e é um porquê com junto e sem acento, uma resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, a maneira que Deus amou o mundo não tem como medir. E a prova desse grande amor é o seguinte, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único filho, ou seja, seu filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é a grande prova do amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira. Como? A prova do amor de Deus foi ter dado o seu único filho, não é? Jesus Cristo, para morrer por nós, para nós podermos herdar a vida eterna. Então você vê, Jesus Cristo é a prova do amor de Deus para com todos nós. Por isso nós devemos ser
não ter Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida. Por isso que nós devemos respeitar Jesus, por isso que nós devemos honrar o seu santo nome, porque ele é nada mais, nada menos do que a prova do amor de Deus para com todos nós. O nono item, e já caminhando para o final, de fato, é que para se tornar seu discípulo, é preciso crer em suas palavras. João capítulo 8, versículo de número 31, diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é discípulo? Discípulo é o seguidor do mestre. Por exemplo, agora nós estamos no curso bíblico do discipulado. O que é o discipulado? É o ato de nós aprendermos a sermos discípulos. Não é? O discipulado é o processo pelo qual se aprende a ser um discípulo. No nosso caso, um discípulo de Cristo. Eu vou traduzir um pouco mais, que diz assim, discipulado é o processo que nos ensina a sermos seguidores de Cristo. Né? Então, tem uma condição para nós sermos seguidores de Cristo. Algumas pessoas fazem essa pergunta às vezes, pastor, se eu me batizar eu vou para o céu? Pastor, se eu casar eu vou para o céu? Pastor, isso tudo são mandamentos bíblicos, está previsto na Bíblia Sagrada. Agora, Jesus ele dá o critério para nós sermos seus discípulos. Ele diz assim, versículo 31, ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, como é que eu vou ser seguidor, de Cristo, né? Se eu não sigo a palavra de Cristo? Então, nós somos, se você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, nós precisamos andar conforme a sua palavra. A palavra de Deus é quem guia os passos de um seguidor de Jesus Cristo. Tá certo? Então, que Deus possa nos encontrar como seguidores obedientes e fiéis à sua palavra. E por último, sobre Jesus, nós podemos falar que só em Jesus é possível experimentar a verdadeira libertação. Olha só o que diz o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que um discípulo de Cristo ele precisa permanecer na palavra? Porque essa palavra, que é a palavra de Jesus Cristo, somente ela vai nos libertar, né? Então, nós precisamos conhecer a verdade, e essa verdade é que vai libertar todos nós. Lá no versículo de número 36, ainda no capítulo 8, diz assim, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí o versículo 36 diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você ler João 8,36, você vai ver que esse filho, ele está com F maiúsculo. Lembra que eu falei que todo nome próprio, ou adjetivo atribuído ao nome próprio, ele quando vier com F ou com a letra maiúscula no início, se refere a Deus ou alguma das coisas da Trindade? Então aqui está dizendo, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Né? As pessoas às vezes questionam assim, é muito melhor estar no mundo e não obedecer regras do que você ser crente e andar dentro de um monte de mandamentos, um monte de regras. Agora eu vou explicar para você que é novo convertido esse ponto de número 10 para nós encerrarmos. É que é o seguinte, imagine você num trânsito. Imagine que você vai para o trânsito e você decide não obedecer o trânsito. Você vai passar todos os semáforos vermelhos. Quando você viu uma placa de 40 km, você vai andar 60, 80. O que vai acontecer? E você tem aquela falsa sensação de liberdade. Isso é liberdade. Só que no final do mês você vai pagar multa,
talvez você perca a sua habilitação, dependendo das consequências da sua imprudência, você pode até ser preso. O contrário, isso é uma vida sem normas, que para muitos é o melhor. Agora você imagina um motorista que obedece às normas, anda nos limites de velocidade, obedece à sinalização do trânsito, não ultrapassa semáforo vermelho, só passa no semáforo verde. Você vai ver que esse motorista não vai perder a habilitação, esse motorista não vai pagar multa, não corre o risco de ser preso. Quando chega de noite ele dorme tranquilo em casa, simplesmente porque ele é um seguidor das normas, ele é um seguidor da lei. Então você vai ver que o versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como nós somos livres em Cristo Jesus? Obedecendo aos seus mandamentos e andando em conformidade com a sua palavra. Então eu vou resumir o que nós falamos agora, nessa primeira lição, quem é Jesus? Então veja que nós terminamos a lição sabendo um pouco mais acerca de quem é Jesus. Eu vou repetir os 10 pontos. Jesus é Deus, e aí você já lembra as consequências, não é? Que isso implica. Ele existe eternamente, Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus veio ao mundo como ser humano. A única diferença entre a sua humanidade e a nossa humanidade é que nele não havia pecado. Através de Jesus podemos conhecer Deus. Ponto 7. Ele veio ao mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância. O ponto 8. Ele é a prova do amor de Deus para com todos os seres humanos. Nunca esqueça João 3,16. O ponto 9. Para tornar-se seu discípulo, é preciso crer em suas palavras. E o ponto de número 10. Só em Jesus é possível experimentar a verdadeira libertação. Então agora nós podemos afirmar, né, com liberdade, que nós conhecemos um pouco mais sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você agora. Querido Deus, em nome de Jesus eu te louvo pela vida dos teus servos, que aceitaram como Senhor e Salvador da vida deles, e que tiveram a honra, Senhor, de tomar conhecimento de um pouco mais do teu amor, da tua grandeza, da tua misericórdia para com todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer menção à tua palavra, de ensinar um pouco mais acerca das tuas verdades. Continua conosco, abençoa cada família, cada lar, guarda, protege de todo mal e continua a prover todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti derrame o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos.